10 horas e 31 minutos. Olha só, minha gente. A gente está conversando com Leonardo Vasconcelos, presidente da Câmara, vereador e candidato a prefeito a partir do ano que vem. Leonardo Vasconcelos, nós vamos durante toda essa semana conversar com os candidatos. Leonardo, a gente está falando sobre saúde e é uma tendência, todo mundo em Teresópolis pede um hospital público. Você tem falado aí sobre o CEMUSA, né? O que você faria no CEMUSA? Sim, o CEMUSA é um pensamento a curto prazo para que a gente possa ter um hospital e depois a gente inicie a construção de um hospital. A nossa intenção é pegar o CEMUSA, fazer um centro cirúrgico, 20 leitos de CTI e 40 leitos clínicos, mais ou menos é isso o que foi desenhado para o CEMUSA de acordo com o levantamento dos técnicos que ajudaram toda a União Brasil a montar esse projeto. Com isso, ele seria um hospital de retaguarda, né? Para que as pessoas que vão para a UPA e não tem vaga nas clínicas, nem no HCT, nem no São José, nem na Beneficência Portuguesa, eles viriam para o hospital de retaguarda. Até porque, Hélio, 60% da ocupação dos hospitais de alta complexidade são com questões de média complexidade, que podem ser resolvidas no hospital de retaguarda. E aí, nesse momento, a gente para de deixar de exportar pacientes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa ter um hospital para que a gente tenha o poder de negociação com as entidades na área da saúde pública. Porque quando a gente não tem hospital, a gente viu o que aconteceu com o Vinícius. Ele não conseguiu pagar a conta e se viu com um hospital sem funcionar e sem ter alternativa nenhuma. Nós precisamos de um hospital porque o poder público ele pode conceder serviços, ele pode terceirizar, mas ele tem que ter o seu também. E aí, depois do CEMUSA funcionando com a sua plenitude, nós partiremos para a construção do nosso hospital, onde nós já temos compromissos com a bancada dos deputados federais do Rio de Janeiro, nós já temos compromisso com o ministro Padilha, nós já temos compromisso até do governo do Estado, através do presidente da LERJ, para que a gente venha erguer esse hospital, venha equipar esse hospital, e aí, gradativamente, nós vamos ampliando e nós vamos habilitando o funcionamento dele até que ele chegue à sua plenitude. Você com o hospital, vamos explicar melhor um pouquinho. Você com esse hospital, você teria um poder de negociação maior com HCT, Hospital São José e Beneficência, seria isso? Todos eles, porque quando a gente tem um hospital, a gente pode regular preço. Porque quando um prestador de serviço nos cobrar um valor que não seja condizente com a nossa condição de pagamento, a gente se prepara para prestar esse serviço aqui. Ou seja, você está cobrando demais lá, eu vou fazer no meu. Então vamos chegar num valor que dê para a gente trabalhar. Agora, quando você não tem equipamento nenhum, você fica à mercê da tabela do que eles apresentam. Essa é a verdade. A gente não quer problema com nenhum deles. A gente quer ter o nosso hospital, Sim, sentar numa mesa de igual para igual, onde a prefeitura, com caráter de empresa pública, negocie com as empresas privadas e demonstre que nós também temos o equipamento, por isso a gente pode interferir no preço para a melhoria da qualidade do SUS. Eu vou te dar um exemplo e para continuar falando do hospital. Sim. A gente tem o hemonúcleo, que aliás está fechado. Esse hemonúcleo sempre foi administrado pelo governo, pela Sim. prefeitura, sempre administrou. Agora o prefeito atual contrata uma empresa pagando R$295 mil por mês para administrar o hemonúcleo. Quer dizer, que é uma coisa até simples, eu acho que é uma coisa simples de administrar. Tão simples que sempre funcionou, né? Sempre funcionou. Se ele vai pagar R$295 mil para administrar o hemonúcleo, quem administraria um hospital público? O nosso hospital municipal ele tem que ser administrado, a gestão, a frente de comando é a prefeitura. Nós podemos até ter algumas terceirizações, porque no serviço público hoje você não tem como ter todas as funções sendo públicas, né? Você pode terceirizar um laboratório, algum serviço. Agora, a gestão principal, o controle, a rédea tem que ser da prefeitura. O diretor médico, o diretor administrativo, nomeados pelo prefeito. Pode falar do hemonúcleo também, que sim, o hemonúcleo é o maior atentado à história da saúde desse município. Nós que éramos referência em doação de sangue, inclusive o sangue servia para a nossa população e ainda podíamos ajudar outras cidades, como a gente viu, Teresópolis contribuindo com várias cidades com a doação de sangue, e a gente, por uma incapacidade da Secretaria da Doença, que é o que o Vinícius tem, porque a Secretaria de Saúde promove bem-estar, promove melhoria, promove o levantamento precoce dos problemas, não. A Secretaria que o Vinícius tem é da doença, é para tratar o problema já instalado e tratar mal. Ele fechou o hemonúcleo e disse que teria uma van de maneira cômoda
e tranquila para levar pessoas para doar sangue em Nova Friburgo ou Petrópolis como se fosse uma viagem turística. Isso é uma vergonha. Então hoje a gente tem uma situação da falta do hospital que você acha que o próprio poder público administraria, a própria prefeitura. Tem que Eu quero administrar. frisar bem isso. Tem que administrar. Nós não podemos perder o controle do que é nosso. Hoje as escolas particulares não cobram tão caro porque eles sabem que se cobrarem muito caro tem uma pública que presta serviço igual ao deles. E a gente não entrega nenhuma gestão escolar à terceirização. Saúde e educação são principais colunas de um governo que nós não podemos entregar a ninguém porque nós temos compromisso com a população. Isso é inegociável. Tá, a gente falou aqui sobre saúde, sobre educação, mas ele falou aqui em como administrar, que seria administrado pelo próprio poder público, ou seja, pela prefeitura. E aí eu já vou entrar num outro assunto que é a água. Porque a gente poderia estar administrando a água hoje, eu acho isso, eu quero ouvir a sua opinião. Sim, eu falei... Só que a gente perdeu a água. Eu falei com você várias vezes em seus programas que a gente defendia um modelo de concessão em que a produção da água fosse pública. E aí a gente venderia a distribuição e o fornecimento. Aí você me pergunta como? Quando a prefeitura é responsável pelos mananciais, pelo seu tratamento e a venda para quem ganhou a concessão, a prefeitura regula preço. Mais do que regular preço, ela diz onde são as localidades carentes e que necessitam de ampliação de abastecimento e determina que aquela empresa leve até aqueles lugares. Porque a matéria principal que o cara precisa para vender a água é pública. O que o Vinícius fez não foi uma venda, foi um entreguismo. Ele entregou tudo que é nosso, os poços artesianos, os mananciais, os rios, tudo. Água de borracha preta, ele entregou e está num programa dentro daquele contrato que quem leu sabe, que ao longo dos anos até os poços serão hidrometrados. Por isso, Hélio, eu tenho ido na casa das pessoas e tenho pedido, meus amigos, esse ano é o mais difícil de todos. Nós temos que ter um prefeito que não receba doação da água da Imperatriz. Nós temos que ter um prefeito que não tenha compromisso com a água da Imperatriz. E nós queremos perguntar aos candidatos a prefeito, o que vocês farão quando assumirem a prefeitura uma vez eleitos com as águas da Imperatriz? Por exemplo, eu li no Jornal Diário, você noticiou, que é 230 e poucos reais a religação de um hidrômetro. Está hoje, está no jornal. Se a pessoa teve água cortada é porque ela já não tem condição. Porque ninguém tem água cortada porque quer. Como é que ela vai pagar 230 e poucos reais? Nós temos que ter uma agência municipal reguladora, em que a gente dite o preço, a gente dite como eles têm que funcionar e não fique na mão de uma agência reguladora que deixou a prefeitura dar 30 milhões de reais de desconto para receber 20. Você, eleito prefeito, você iria rever esse contrato da água? Nosso primeiro ato é pedir que a Procuradoria reveja esse contrato. Porque o Tribunal de Contas diz que tem corrupção. E aí, uma vez a Procuradoria revenda esse contrato, nós obrigaríamos e obrigaremos que eles mantenham o serviço. Porque se eles pegarem, eles têm que manter. E tudo aquilo que for exagerado, nós iremos consertar no Judiciário com a força da Câmara, porque a água é pública, ela é inegociável, o direito teresopolitano tem que ser salvaguardado. É isso que eu pergunto. Senhor prefeito candidato, o que o senhor fará com a água quando chegar à prefeitura? Essa é a grande pergunta, porque é o que todos perguntam aí. Se o ano que vem o prefeito que entrar, no caso Léo entrando, esse contrato você iria rever? Nós vamos rever, nós não queremos briga com ninguém, nós só queremos manter o interesse público. A água da Imperatriz ganhou a licitação, está direita, tudo bem. Mas por que 230 e poucos reais a taxa de religação? Em quanto tempo levaremos água às comunidades carentes? Qual é o valor que nós vamos diminuir na conta d'água para os comerciantes? Onde é que nós teremos tarifa social e onde é que nós vamos ampliá-la? A água ela tem que ser pública e isso tem que ser debatido demais. Você pode achar isso até diferente ou até estranho, mas, por exemplo, na cidade do Rio, a concessão é para águas do Rio, mas a produção da água é da SEDAI. É diferente daqui. Diferente daqui. E água nós temos aí em todo lugar. Aliás, o Léo falou aqui 230, eu só estou esperando entrar ali na tarjinha, que eu acho que é 265, quanto a Águas da Imperatriz cobra para religar a água. Só estou esperando entrar ali. Se alguém puder passar para mim qual é o valor. Bom, a gente está falando sobre a água, agora daqui a gente já vai partir para um outro assunto, que é a situação do Alto. A gente tem lá no Alto hoje, Léo, e você mora lá, você sabe, 2 grandes empreendimentos de alto padrão surgindo. Sim. Tá? Um em frente à Feirinha do Alto e outro ali onde era o Higino.
Ali serão 2 torres de alto padrão. Como é que você vê esse crescimento, que isso é turismo? Essa gente está vindo morar em Teresópolis, mas essa gente está vindo para cá e vão trazer parentes, amigos que vão estar visitando Teresópolis. Esse próximo mês agora, 3 novos restaurantes na Alfredo Rebelo Filho serão inaugurados. Eu queria que você falasse sobre isso, esse crescimento turístico e o Alto sem nenhum investimento público. Sim, nós temos que dar ao Alto toda a condição que ele requer. 265 a água, a taxa de irrigação da água. Você veja, quase R$300. 265. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, é inconcebível pagar 265 para religar. Inclusive, nós estamos na Câmara vendo se nós podemos fazer uma lei para que essa tarifa seja reduzida ou seja controlada a um valor que não se fique conforme está. Mas, para isso, nós precisamos ter a nossa agência reguladora municipal para regular essa concessão, para tomar conta do contrato, para ver cada metro de tubo de esgoto que eles estão ampliando. E aí, Hélio, esse esgoto é outro problema, porque a cobrança do esgoto será igual à taxa de iluminação pública. A cada metro de cano que eles colocarem numa região, será rateado para a cidade toda. E eu sou contra isso. Tem que pagar à medida que for crescendo aquela região. Eu não posso querer que meu amigo de Bom Sucesso, de Água Quente, ou aqui do bairro dos Feus, pague pelo tratamento de esgoto onde ele está começando lá no início do Paquequé. Ok, eu acho que a água a gente já lavou bastante, né? Agora vamos falar do Alto. Sim. Esse crescimento econômico que está acontecendo naquela região. Esse crescimento ele tem que existir, ele vai existir porque Teresópolis é uma cidade importante, que ela é turística. As pessoas nas cidades do entorno têm crescido o turismo, têm mostrado o turismo, mas Teresópolis tem a sua vocação. E com essa vocação, o bairro do Alto, que é um bairro charmoso, é o primeiro bairro da cidade, que tem grandes coisas, ele vai crescer. A feirinha ela tem que voltar a ser a feirinha. Ela vai melhorar. Os bairros do entorno também. Agora, a nossa preocupação, Hélio, é trazer esse crescimento para a cidade toda e para todos os bairros da cidade, cada um respeitando seus quereres, as suas vocações, porque Teresópolis, em todo o bairro, você pode ter certeza, tem uma pequena condição peculiar que chamará a atenção para que as pessoas venham visitar. Os finais de semana, a várzea fica praticamente vazia. Isso é comum. Em qualquer município, em qualquer lugar, isso é comum. Isso é comum. O centro, no final de semana, o turismo vai para algum lugar, o centro para, né? A gente tem um lugar ali no centro que está muito ruim, que é a Calçada da Fama. Você já pensou em alguma coisa para ali? Nós temos feito um trabalho, inclusive está no plano de governo, porque as pessoas contribuíram. Nós fizemos um plano de governo em que a população contribuiu para a construção dele. E muita gente do centro, principalmente os lojistas, estão exigindo que seja feito todo um trabalho daquela Calçada da Fama, trocando aquele piso, fazendo substituição da fiação que está nos postes para que seja subterrânea, que seja feito um estudo de maneira que aquela calçada ela venha a ser charmosa, que ela tenha a identificação turística de Teresópolis, que ela não seja uma Calçada da Fama de Hollywood, mas que seja a calçada do teresopolitano, em que nossas tradições sejam revistas, sejam feitas releituras ali, que a gente mostre Teresópolis naquele passeio. Quero daqui mandar um abraço ao doutor Afaf, tá com a gente aqui no programa também, sua candidata a vice, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre ela, tá? Com certeza. Eu estou em cima do comercial, já me deram o sinal, vamos para o comercial, a gente volta já conversando com Leonardo Vasconcelos.